Bom, gente, vamos lá então. Hoje nós estamos num dia fora do nosso horário habitual, então é melhor a gente não ficar esperando todo mundo entrar aí, porque de repente talvez tenha gente que não consiga, né? Não está planejado para esse horário. Nós estamos adiantando um encontro da semana que vem, justamente já naquela tentativa de concluir esse nosso módulo uma semana mais cedo, de modo que o professor René possa recomeçar, né, o módulo dele já na sequência, dentro desse nosso planejamento do que é possível fazer aí durante a pandemia, né? Hoje nós temos dois tópicos principais. Nós primeiro vamos discutir o artigo do refrigerador aí, e tentar avaliar como que os diversos agentes, né, se envolveram na construção do que, vamos dizer, do que veio a ser a solução refrigerador, ainda seguindo aquela linha da Social Construction of Technology, né? E daí, na sequência, nós vamos discutir um pouquinho a construção de um artigo acadêmico, né, ou de um trabalho acadêmico de uma forma geral, principalmente no formato em que a gente costuma fazer aqui na administração, em que a gente prioriza, não é que seja a única forma de se fazer um trabalho acadêmico, mas a gente prioriza os trabalhos teórico-empíricos. Em nível de mestrado, eu acho que faz ainda mais sentido a gente priorizar esse tipo de trabalho, e priorizar esse tipo de trabalho em detrimento a trabalhos que sejam puramente teóricos, porque trabalhos puramente teóricos envolvem sempre um nível de maturidade intelectual maior, no sentido de se poder fazer uma contribuição efetiva, né? Então, em geral, se a gente fosse fazer um trabalho teórico, sendo talvez essa nossa iniciação no mundo da ciência, a tendência é que ele se acabasse transformando ou numa mera revisão de literatura, né? Ou num ensaio ainda sem aquele valor vamos dizer, da experiência de um pesquisador que já trabalha há muito tempo com uma determinada temática, né? Então, criar ou trabalhar com uma lógica de trabalho teórico-empírico permite que a gente traga sempre uma contribuição da prática, que sempre vai ser muito útil, inclusive para os teóricos daquele tópico, né? Se vocês estiverem, por exemplo, realizando, como imagino que muitos vão fazer na sua dissertação de mestrado, um trabalho que procure obter evidências do mundo organizacional, por exemplo, sobre um determinado fenômeno, esse trabalho de vocês vai ser útil, inclusive, para os pesquisadores que trabalham de uma forma mais teórica aquele tópico, porque o trabalho de vocês vai poder, inclusive, ajudar ou a reforçar determinadas teorias ou fazer com que elas sejam descartadas no caso de não funcionarem para explicar bem o que acontece na realidade prática. Então, um estudo teórico prático, ele tem essa validade, sempre tem essa validade, porque aquela prática só nós temos, né? É claro que deve ainda assim envolver, tem que ser um estudo teórico prático, porque em ciência, a gente sempre quer fazer novos avanços à luz daquilo que outros fizeram antes, né? Como dizia Newton, queremos subir nos ombros de gigantes para continuar avançando, né? Então, essa vai ser a segunda parte. Nós vamos começar aqui com uma explanação aí do professor Jurandir sobre o artigo que estava proposto para hoje. Então, professor Jurandir, a palavra é sua. Bem, então. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Bom, esse artigo é interessante. Ele conta uma história, né? Se nós analisarmos aqui a autora, né, é uma autora chamada Ruth Stewart Cowan, né? Essa autora, ela é uma historiadora americana a respeito da tecnologia, né? E conta como ela busca resumir, né? Ela busca contar histórias, né, de eletrodomésticos que afetaram as expectativas das mulheres, né, no trabalho doméstico. Deixa eu ver aqui. Pessoal, antes de
começar a falar desse artigo, né? Vocês entenderam o porquê desse título? Título curioso, né? Alguém não entendeu esse título? Pessoal, um de cada vez, aí, senão a gente... Oi, olá. Diga, Lucimar. Oi, professor. Então, eu entendi, né, que ao longo do processo histórico, as duas tentativas dos dois produtos, e aquele que permaneceu realmente era, vamos dizer assim, o que não era o mais, né, o mais silencioso, mas por forças né, das socioeconômicos né, dos interesses, foi o que permaneceu. Acho que é uma provocação, né? Que mesmo aquele que tenha feito sucesso foi o que realmente não era considerado melhor. Isso. E o texto todo vai comentar, vai falar, né, o porquê o refrigerador mais ruidoso, o refrigerador com um compressor hermético, com peças móveis, né, acabou vencendo ao seu concorrente, que era um refrigerador que não não usa até hoje compressor. Bem, antes da gente entrar no texto, algumas colocações aqui, né? Já que o texto fala sobre refrigerador, vocês também ouvem o termo geladeira, né? Vocês sabem que existe diferença entre geladeira e refrigerador. Tá? Geladeira é uma caixa, que antigamente usava bastante, uma caixa de isopor, uma caixa isolada, né? Em que você comprava o gelo, colocava nessa caixa e o gelo, aquelas pedras de gelo duravam lá até a semana inteira. Né? Passavam pelas ruas, né, o carroceiro, né, com um cavalo, com uma carroça de gelo, e vendia as pedras de gelo para as casas. Eu me lembro que o meu pai comentou, o meu pai, quando criança, pegou esse tempo aí, ele falava da mãe dele, da minha avó, que tinha uma geladeira, uma caixona de madeira, que ela colocava lá a pedra de gelo, e aquilo chegava a durar quase uma semana, né? E isso é uma geladeira. Tá? E o refrigerador é aquilo que a gente conhece, que tem na casa da gente, que o refrigerador ele auto-esfria, ele cria o gelo dele, né? Sem precisar que você coloque uma pedra de gelo lá. Atualmente a gente usa indistintamente geladeiro, refrigerador, né? Todo como sinônimo de refrigerador, mas fica aqui essa colocação, né? Que primeiro teve a geladeira, né? Depois vieram os refrigeradores. Os refrigeradores, eles são medidos, eles são avaliados, né, por meio de normas técnicas, né? Então, você tem as normas brasileiras aí, né, que são a 7253, 5455, né, são números de normas que dizem que o refrigerador, você tem refrigerador 1 estrela, é um refrigerador que consegue fazer 6 graus negativos no seu evaporador. É aquele refrigerador bem fraco, vamos chamar assim, né? Ele refrigera pouco, né? Apenas 6 graus negativos no refrigerador. 2 estrelas é aquele refrigerador de uma porta que atinge até 12 graus abaixo de zero no seu refrigerador. Aí você tem o refrigerador 3 estrelas, que atinge 18 graus abaixo de zero no seu compartimento refrigerador, no seu compartimento congelador, e você tem o freezer, que é o 4 estrelas, que ele tem 3 estrelas e uma em evidência. As 3 estrelas significam que ele tem uma temperatura inferior a 18 graus abaixo de zero no compartimento refrigerador, no freezer, tá? E a 4ª estrela é o poder de congelamento, né? Vai dar lá, ele tem que congelar uma quantidade de 5,6 quilos por cada 100 litros de volume por 24 horas, né? Então, os refrigeradores, eles são normalizados, eles são normatizados, tá? Essas temperaturas ele tem que conseguir, se o refrigerador for de classe
tropical, ele tem que funcionar numa câmara, fazer os testes, os ensaios a 43 graus de temperatura ambiente. Classe temperada, né, vai fazer a 32 graus de temperatura. Então, os refrigeradores vendidos nas regiões mais quentes são diferentes dos refrigeradores vendidos nas regiões mais temperadas, menos calóricas. Tá? São algumas curiosidades aqui. Né? Vimos a diferença do refrigerador a gás, né? O refrigerador elétrico e o refrigerador a gás, vamos chamar assim. Tá? O refrigerador elétrico foi esse que eu até passei assim, em cima da hora para vocês, um videozinho de 15 minutos assim, explicando o que é o refrigerador elétrico, o refrigerador a gás. Tá? E você tem também um outro tipo de refrigerador, que é o refrigerador à absorção. O refrigerador à absorção é um refrigerador que ele tem um processo físico-químico que acontece no seu interior, que ele não usa o compressor. Tá? O que ele usa, como ele faz para refrigerar? Ele faz a refrigeração por meio de calor. Você aquece lá uma solução, tá? Essa solução vai circular por diferença de densidade, pressão e temperatura, e vai refazer a refrigeração sem o uso de compressor. Então, é um refrigerador que não faz ruído, não faz barulho. Tá? Não tem peças móveis. Então, se ele não tem peças móveis, ele raramente, dificilmente vai apresentar algum problema. Tá? Ainda, até hoje, existe esse tipo de refrigerador à absorção. Normalmente, ele é usado em frigobares de hotéis mais bem qualificados, né? Com mais estrelas, né? Com uma qualidade superior. E quem usa esse tipo de refrigerador para não fazer ruído, né? Ele não quer esse do título aqui, que faz o que é um refrigerador que não faz ruído. Tá? Então, o que acontece? Esse refrigerador, ele não tem compressor, mas ele é elétrico. Eles colocam uma resistência elétrica e colocam na tomada. Tá? Esse refrigerador de absorção, que não tem compressor, ele era muito usado em lugares onde não tinha eletricidade. Tá? Quando eu trabalhei, antes do ano 2000, até a década de 1990, tá? 1980, 1990, o período que eu trabalhei, o pessoal lá da empresa que eu trabalhava já fabricavam. Eles fabricavam o refrigerador a querosene. Tá? Acho que era a única fábrica do Brasil na época que continuava fabricando ainda refrigeradores de absorção com o uso de querosene. Tá? Também poderiam ser usados no lugar da querosene, usar o gás propano, né? O gás, esse gás de botijão de cozinha. Você colocava um aquecedor lá, o gás aquecia a solução. Então, você poderia ter esse refrigerador em fazendas, em sítios, em regiões rurais em que você não tinha acesso. Até que vendia relativamente bem, assim, tinha alguma demanda ainda. Hoje o campo está praticamente todo eletrificado, então o pessoal usa mais o refrigerador elétrico. Né? Mais que a gente tem aqui. Eu trabalhei numa fábrica chamada Pereira Lopes e Beza Indústria e Comércio, isso no início de 79 ainda, em 1979. Essa fábrica, ela fazia refrigeradores, máquinas de lavar roupa, condicionadores de ar, tinha a linha de eletrônica da Sanyo, né? Ela fabricava os refrigeradores Climax, White Westinghouse, Gelomatic, Lavinia, máquina de lavar roupas Lavinia. Não sei se alguém aí pode se lembrar ou pode ter visto uma lavadora Lavinia, um refrigerador da Climax, ou com essas marcas aí. Tá? Depois de um tempo, a Refripar comprou essa fábrica. Essa fábrica ela ainda existe, ela é localizada em São Carlos, interior de São Paulo.
São Carlos fica bem no centro geométrico do estado de São Paulo. Essa fábrica tinha, na época, 4.000 funcionários diretos, na média, né? Aproximadamente 4.000 funcionários, fabricava lá 5.000 produtos por dia. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje a Electrolux, aqui do Guabirotuba, aqui só ela aqui do Paraná, só essa unidade de fábrica tem capacidade, não está produzindo agora por conta da recessão, né? Mas ela tem capacidade de fazer 20.000 unidades por dia. Tá? Então, é uma fábrica realmente bastante produtiva. A gente pode até pensar onde é que vão parar 20.000 unidades por dia de refrigeradores, né? Onde é que tem tanta demanda assim. Tá? Mas, por incrível que pareça, tem. Tá? Mas que a gente tem aqui. Na época da inflação galopante, a gente vendia, né? Nós produzíamos e vendíamos muitos freezers verticais. Esse freezer parece um refrigerador. Tá? Na época da inflação galopante, nós vendíamos bastante, produzíamos bastante, porque o preço do alimento de manhã era um preço, à tarde ele era outro preço, né? Ele mudava, durante o dia ele recebia vários aumentos de preço. Então, no início do dia o alimento tinha um preço, no final do dia o alimento tinha outro preço. Então, quando você pegava o seu salário, você tinha que correr no supermercado, comprar rapidamente lá o que você pudesse, antes que o preço subisse, né? Então, você estocava muito produto em casa, por isso os freezers verticais eram bastante vendidos. Hoje em dia, você quase não... Eu nem sei se existe ainda, se tem algum fabricante que produz o freezer vertical. Né? O que mais que a gente tem aqui? Né? Só uma coisinha, Jurandir, que eu acho que é interessante ressaltar aí, já que você falou dos freezers e tudo, né, nós estamos vivendo aí um momento de novo em que o mercado está todo virado em função da pandemia e as pessoas comprando coisas que não imaginavam comprar e deixando de comprar outras. Eu ontem estava vendo uma notinha de que não tem mais aspirador de pó no mercado, porque nós todos descobrimos, né, que precisa aspirar, enfim, o que a gente suja a casa da gente muito mais do que quando a gente não está dentro de casa, né? Mas com relação aos freezers, eu lembro um fenômeno interessante que aconteceu também num outro momento que houve uma mudança muito radical da situação do mercado, que foi justamente quando entrou o Plano Real, né? As pessoas, justamente em função desse fenômeno de inflação que nos acompanhava já há décadas, inflação que chegou ali um pouquinho antes do Plano Real, chegou a mais de 20% ao mês. Então, de fato, 80% chegou, Alexandre. 80% ao mês. Mas esse 80% foi justamente ali aí foi uma coisa atípica mesmo dentro do atípico. Ele vinha lá na 20%, 25%, de repente deu 70%, 80%, foi justamente no último mês ali antes, mas porque já sabiam que vinha alguma coisa pela frente e o mercado tentou. Mas o curioso foi que, na questão dos freezers, é que todos nós, quer dizer, os brasileiros que vinham todo mês com naquele sacrifício de ter que receber o salário e correr para o supermercado para tentar congelar a inflação já no produto, né, tinha um problema sério que não dava para armazenar, principalmente produtos perecíveis, por tanto tempo. Então, o sonho de consumo de todos os brasileiros era um freezer, de preferência um freezer horizontal daqueles de 400, 500 litros, né? E aí o que acabou acontecendo é que chegou o Plano Real, que mudou a situação, basicamente congelou todos os preços, e as pessoas, logo depois do Plano Real, tiveram uma percepção de aumento de poder aquisitivo por alguns meses. E naqueles primeiros meses de Plano Real, o que as pessoas compraram? Freezer horizontal, né? Então, era um produto para acabar com a inflação, de certa forma, ou para combater a inflação, que foi comprado quando a inflação tinha sido aniquilada. Né? E depois as pessoas ficaram com esses freezers horizontais gigantes dentro de casa sem saber o que fazer por muito tempo, porque aí nós ficamos anos praticamente sem inflação. Eu não sei se a Michelle estava acenando ali para a gente aqui, ou se passou alguém ali na frente dela. Quer falar alguma coisa, Michelle, ou não? Professor, eu só queria dar oi porque eu estou atrasada, mas cheguei. Tá, tranquilo.
Não, então era isso aí. Esse é o meu comentário, Jurandir. Devolvo aí para você. Mas, assim, mas de novo, só antes de devolver, tumultuando aqui a fala do Jurandir, uma coisa interessante para a gente ver quem está ligado em questões de mercado e percebendo, quer dizer, nós todos estamos fazendo um mestrado em administração, por mais que nós estejamos do lado eventualmente mais teórico, mas é interessante a gente ver como mudanças no ambiente geram mudanças no comportamento do consumidor e geram a necessidade do próprio, vamos dizer, da própria produção do outro lado se ajustar a um novo cenário que era diferente do que se tinha até então, né? Eu fico pensando, por exemplo, aqui de novo, e agora vou sair um pouquinho até do assunto refrigerador, eu aqui que estou no meio do mato, né? Apesar de ter aquela sensação, como possivelmente muitos de vocês, que nós estamos trabalhando mais até do que de costume, eu sempre que eu posso, eu saio um pouquinho lá para fora e o que eu estou fazendo agora? Estou plantando árvore, né? Estou reflorestando o mundo. Já plantei aqui umas 20, 30 árvores, acho que até comentei isso aí com vocês, né? E eu fiquei pensando, agora você compra muda pela internet, né? Eu falei, esses caras que estão vendendo muda de planta devem estar rindo à toa, né, dessa mudança de mercado, porque, sem dúvida nenhuma, isso aí deve ter dado uma aquecida, né? Todo mundo que precisa de, às vezes, um verdinho dentro de casa, ou quem tem um espaço no quintal, um verdinho fora de casa, está comprando aquilo que não comprou em 20 anos, né? Pelo menos eu estou fazendo isso. De novo, só para mostrar como mudanças né, de cenário acabam afetando o mercado de uma forma que ninguém esperava, mas a qual nós temos que nos ajustar rapidamente. Tem muitas, ao mesmo tempo que essa pandemia está nos trazendo inúmeras dificuldades, né, existem oportunidades por aí que nós também podemos e devemos ficar prestando atenção, né? Legal, Jurandir. Agora estou te devolvendo, prometo. Até porque a Karen quer terminar de lavar a louça aqui, que eu tinha começado antes, ela me pergunta se eu estou com o microfone mutado, tá? Então eu vou mutar o meu microfone aqui um pouco para vocês não ouvirem a nossa torneira. Então, nessa época em que acabou a inflação galopante e que veio o Plano Real, o povo, as pessoas, havia uma demanda muito grande para compra a prazo. Tá? E foi nessa época em que a empresa, a Refrigeração Prosdócio, a Refrigeração Paraná, que havia comprado a Pereira Lopes de São Carlos, tá? Nessa época ela foi vendida para a Electrolux. Tá? E foi nesse período em que o povo comprava. Havia uma demanda reprimida para se comprar produtos a prazo, né? Porque na inflação galopante quase não se vendia produtos a prazo. Só que o povo estava acostumado a fazer prestações, né? E com você, a primeira, segunda parcela que você pagava, ela era cara, ela afetava o orçamento. Mas em 2, 3 meses, a inflação ela praticamente dissolvia esse valor da prestação. Então, em 3 meses, você comprava algo em 6 meses, em 1 ano, você pagava lá, na verdade, os 2, 3 primeiros meses. Depois, a inflação comia isso daí. Isso acontecia muito com os aluguéis de casa, né? Você alugava uma casa, em 3 meses você estava pagando aluguel muito barato. Tá? E o que aconteceu? Com o Plano Real, abriu-se crediário para 12 meses, 24 meses. E o povo estava acostumado, estava querendo comprar a prestação, achando que fosse acontecer aquele efeito da inflação. Aquilo não aconteceu e a prestação, que era alta, continuou alta no decorrer dos períodos, no decorrer do primeiro ano, segundo ano. O que aconteceu? Teve uma inadimplência terrível. Tá? O pessoal precisou reaprender a lidar com o dinheiro. Né? O pessoal estava tão acostumado com a inflação galopante, com a inflação alta, né? Que precisaram vários anos para reeducar as pessoas. E a Electrolux, que havia comprado a Refrigeração Paraná num período de alta, um período que estava com um lucro bom, com umas vendas bem interessantes, tá? Ela amargou durante 3 ou 4 anos um prejuízo muito grande. Ela precisava pedir dinheiro para a matriz para custear os seus custos aqui. Nesse período também
tá? Teve uma época em que o Collor, né, o então presidente, veio aos rádios, né, e anunciou lá que ia faltar gás, botijão de gás, ia faltar gás, por alguma razão. Tá? E ele fez para a gente um favor muito grande. Tá? Nós éramos a única empresa que fabricava e comercializava forno micro-ondas no Brasil. Tá? Então, nós vendemos muito forno micro-ondas em função dessa declaração do Fernando Collor, na época que era presidente. A gente pensou até em contratá-lo na área de vendas, né, porque vendeu bastante. Aí, antes de entrar no texto também, né, nós temos, em 1990, veio o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi realmente algo que é um divisor de águas. Você tinha antes do Código de Defesa do Consumidor e após o Código de Defesa do Consumidor. Ele veio em 1990, né, faz então uns 30 anos já de Código de Defesa do Consumidor, onde as empresas, né, pressionadas por esse código, e também pela concorrência que estava sendo aberta no mercado, nós, na empresa brasileira, precisamos melhorar muito a qualidade dos nossos produtos. Os nossos produtos eram, pelo menos os da Pereira Lopes ali, tinham uma qualidade a desejar. Eram produtos feios, caros, né? Tanto que a Pereira Lopes e Beza era uma empresa da família Pereira Lopes, tinha uma tradição de 50 anos dentro da cidade. Ele gerava empregos para meia cidade. Essa fábrica, ela acabou sendo vendida para a Refrigeração Paraná. Ninguém entendeu por quê, como que o Sérgio Prosdóximo conseguiu comprar, né? A Refripar, que era bem menor, conseguiu comprar uma empresa bem maior, uma empresa mais... Né? A gente dizia na época, né, como é que a formiguinha pode comprar o elefante, né? Como é que pode ser? Mas ali foi produtos com qualidade ruim, produtos caros, foi um problema de gestão que fez com que a Refripar comprasse essa empresa Pereira Lopes de São Carlos, do interior de São Paulo. Bem, bom, o texto aqui fala... Ele começa a falar máquinas que não deram certo, né? Então, a Ruth começa a falar sobre máquinas, produtos que falharam, tanto produtos que foram produzidos e não pegou no mercado, como produtos que não saíram do plano das intenções, né? Existe um grande número de patentes, tá, que, na verdade, não saíram do papel, né? Não chegaram a ser produzidos. Tá? Então, por que isso acontece? Né? Por que alguns produtos dão certo? Né? Por que e outros produtos não? Então, ele fala ali de museus, de mercados de pulgas, né? Que tem vários produtos até que chegam a ser até meio bizarros, né? E que você encontra nesses mercados de pulga aí, né? Aqui, você já deve ter assistido nos canais Discovery por aí um documentário lá chamado Caçadores de Relíquias, né? O pessoal vai procurar produtos antigos que são verdadeiras relíquias. Nós temos lista de produtos anunciados em revistas que não deram certo, chegam a ser até ridículos, né? Produtos, né? No YouTube tem vários vídeos ali, você pode encontrar, sobre produtos que não deram certo, né? Então, dá para a gente se divertir bastante, né? com esses vídeos, com produtos assim, os mais espalhafúrdios possíveis, né? A autora pergunta logo no início do texto, né? Por que nós temos pipoqueiras elétricas, temos abridores de latas elétricos, temos aspiradores de pó portáteis, né? E não temos, né, refrigeradores de absorção, por exemplo, esses que não têm compressor, não temos
aspiradores de pó centrais na casa, né? Então, ela vai, de acordo com essa história dos refrigeradores, ela vai tentar explicar por que né, que isso acontece, né? Diz que a resposta para essa pergunta, ela não é simples, né? Ela envolve decisões econômicas feitas por complexas instituições, né, que operam durante um determinado período de tempo, né? Então, a exploração de forças que fazem com que algum produto dê certo e outro não. Tá? Ela começa dizendo que no caso dos refrigeradores, tá, tem um efeito colateral da venda de refrigeradores, que é a venda da eletricidade ou do gás elétrico, né? Refrigeradores, vocês vão me convir, é um produto que fica 24 horas por dia ligado na tomada. Ele é o único produto da sua casa que está ligada online o tempo todo. E eu acho que ele continua sendo ainda o maior vilão, tá, do consumo de energia numa residência normal, numa residência em que não tenha muito, né, não tenha ar-condicionado, não tenha outros equipamentos. Uma residência aí da classe média, baixa, tal, o refrigerador vai ser o produto que mais consome eletricidade. Tá? E o que isso, né? O que isso trazia, né? O que o fato do refrigerador consumir eletricidade ou gás, né? O refrigerador, a absorção poderia ser um autoconsumidor de gás de rua, para você manter o refrigerador funcionando. Então, a GE, né, que tinha uma companhia de eletricidade, né, ela fabricava lâmpadas também, a GE tinha ela tinha distribuição de energia, ela tinha um interesse em vender, além do produto, a eletricidade do produto. Mas, se a gente pensar, também tinha distribuição de refrigerador a gás, né, que poderia ser interessante para as companhias de gás, porque tinha o fornecimento dos dois modelos, das duas formas de energia, a gás, tá, e a eletricidade. A GE, o que ela chegou a fazer? Tá? Quando ela foi produzir, foi criar, né, foi desenvolver o refrigerador, ela preferiu, né, ela optou por um condensador refrigerado a ar e não um condensador refrigerado a água, tá? Porque o refrigerador o condensador refrigerado a ar consumia mais energia elétrica, e isso era interesse da GE que o produto consumisse uma quantidade de energia maior, tá? Porque ela também faturaria na venda da eletricidade. Aí a Ruth, uns 4 minutos, a Ruth começa lá com algumas datas, né? Então ela vem dizendo que de 1830 a 1880, tá? Isso é na segunda metade do século XIX, né? Já tinham dúzias de máquinas de refrigeração, grandes máquinas de refrigeração pesadas, pesavam toneladas, fabricavam gelo industrial para fornecer para as geladeiras aí das casas, né? E já tinha os modelos a compressão, com compressor, e modelos a absorção, tá? Só que eram enormes, eram grandes, eram cheios de problemas, necessitavam pessoal específico para operar essas máquinas de refrigeração. Na virada do século XX, tá, surge uma profissão. Tá? No final do século XIX e no século XVIII, surge já a profissão do engenheiro de refrigeração. Então, a parte do desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de refrigeração já vem há bastante tempo, né? Em 1904, eles criam a Sociedade Americana dos Refrigeradores, dos Engenheiros de Refrigeração.
Temos 2 minutinhos ainda antes de fechar esse... Tá? De 1910 a 1920, né? 1910 a 1920, não faz tanto tempo assim, né? Coisa de 100 anos atrás, havia consciência, tá, da demanda, né, do mercado que existia para o refrigerador doméstico. Tá? Mas o que faltava aí? Faltava o estágio. Os refrigeradores precisariam muita melhoria tecnológica para que eles pudessem usufruir desse mercado. Então, eles necessitavam de um investimento muito alto, tá? Tanto para desenvolver um refrigerador que fosse fácil de fabricar, como desenvolver as fábricas, né? As linhas de produção para esses refrigeradores, né? Eles tinham um bom mercado, mas tinham problemas que tinham que ser aprimorados. Por exemplo, o gás que era utilizado nos refrigeradores, tá? nesses refrigeradores, a base era dióxido de enxofre, SO2, né? Um gás altamente tóxico, corrosivo, né? Na época em que se usavam esses refrigeradores, quando ele dava um problema dentro da casa, tinha que correr, pegar o refrigerador, tirar ele dentro de casa rapidamente para que não intoxicasse, não prejudicasse os moradores, né? Esses refrigeradores, eles eram separados, né? O conjunto selado, o conjunto que faz a refrigeração, que é o condensador, o evaporador, o compressor hermético, né? Ele era vendido separado do gabinete. Você comprava isso e mandava fazer um gabinete para colocar ele dentro da sua casa. E mais que ele tinha assim, o vazamento. Tá? Era um produto que dava muito vazamento de gás. O vazamento de gás é um problema terrível, né? Existem vazamentos que são tão pequenos que levam meses para vazar todo o gás do refrigerador, né? Ele vai perdendo a eficiência até que vaze todo o gás. Tá? Então, falta menos que 1 minuto aí, deve estar no... De repente, acho que vamos fechar essa aqui e abrir de novo, né, Jurandir? Já vou abrir lá para você. Acho que sim. Legal? Tá, já abro lá. Tá bem.